O projeto prevê a suspensão do cumprimento de qualquer ação de despejo, desocupação ou remoção forçada coletiva de imóveis para moradia ou produção. A regra vale tanto para aluguéis como para ocupações irregulares anteriores a 31 de março de 2021. Um dos autores do requerimento para esse debate disse que a pandemia contribui para piorar a crise habitacional brasileira. No período de 1 de março de 2020 a 6 de junho de 2020, tivemos cerca de 14.300 famílias retiradas de suas casas por despejo ou outras 84 mil famílias que estão ameaçadas por esse motivo. Temos um projeto de lei que poderá trazer insegurança jurídica para o Brasil. E nós sabemos que o direito de propriedade não pode ser abalado. Por isso, precisamos ouvir as partes interessadas, para que possa se criar um conceito e colabore com o relator no sentido que ele possa aprimorar o texto sem precarizar, em hipótese alguma, o direito à propriedade, que no Brasil é muito relevante. Essa é uma situação excepcional, Carlos, muito excepcional, que requer, portanto, soluções excepcionais. Ninguém quer precarizar a segurança jurídica, mas esse conceito também não pode estar acima do conceito de solidariedade e justiça social que nós temos que ter. Segurança jurídica vai até o momento em que o Estado brasileiro precisa exercer o seu papel de equilibrador das diferenças e amenizador das situações excepcionais como a que estamos vivendo. O projeto prevê efeitos até 1 ano depois do término do estado de calamidade pública. Pelo texto, o inquilino deverá ser dispensado do pagamento de multa nos casos de contratos de locação residencial de até R$ 600 mensais, mas somente se tiver sua renda comprometida pela situação econômica do país. E quando se tratar de locação de imóvel rural de até R$ 1.200 por mês, o locatário não paga multa se a atividade desenvolvida no local tiver sofrido interrupção contínua em razão do isolamento ou de quarentena por prazo igual ou superior a 30 dias. Nos últimos 10 anos, de todas as propriedades invadidas no Brasil, 99% ocorreram antes de março de 2020. Isso é para deixar bem claro, 99%, para não dizer 100%, porque o número de invasões que ocorreram no governo do Bolsonaro foram irrisórios. Mas a grande parte dessas invasões ocorreram antes de março de 2020. Portanto, essa situação de insegurança jurídica, ela não fica só na insegurança jurídica dos imóveis invadidos, seja imóvel rural ou imóvel urbano. Olha aí, matança de animais, agressões. Então, essa insegurança jurídica, ela se estende não só para uma insegurança econômica, que é fundamental também, mas para uma insegurança social. A manutenção dos despejos na atual conjuntura de grave crise sanitária em que vive o país, né, já com 480 mil vidas, né, brasileiras e brasileiros, né, perdidos, torna a situação ainda mais dramática, principalmente para as famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os despejos, eles normalmente colocam em risco a vida de milhares de famílias ao deixá-las sem moradia em momento no qual as recomendações sanitárias são manter o distanciamento social. As medidas de higiene, preferencialmente permanecendo em seu domicílio. Entendemos que pessoas vulneráveis, neste momento, têm que ser tuteladas pelo Estado, para que não sofram mais do que já estão sofrendo. Mas isso tem que ser visto caso a caso, protegendo os que realmente estão em situação de vulnerabilidade, mas defendendo bem o Estado de Direito e protegendo também o cidadão de bem que está desenvolvendo o seu trabalho honestamente e podem ser atacados por desordeiros e criminosos se usando desta lei, se ela for aprovada como está. A gente pode também lembrar que a própria nossa Constituição Federal defende também a vida, né, como um dom que a Constituição Federativa do Brasil e os poderes devem defender. Só para lembrar, o artigo 1º diz que o Estado democrático de direito tem como fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana.
Então, despejar alguém nessa época da crise da pandemia seria um atentado à cidadania e um atentado à dignidade das pessoas que serão afetadas.